século XIX, como foi que mudou mais a configuração do Brasil? Foi nesse período. A gente já vê aí o Brasil no formato que a gente conhece hoje. A região aqui do norte já está integrada ao nosso território. Por qual motivo? Em 1750, final do século XVIII, início do XIX, 1750, Portugal e Espanha decidiram assinar um novo acordo, né, redefinindo as fronteiras. Não se lembram que Portugal começou a passar o território que era destinado à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas? Eles assinaram um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid, acertando então as fronteiras entre Portugal e Espanha. Então Portugal ficou com essa parte do Brasil, o território mais ou menos que a gente conhece hoje. Tá? E aqui tem todas as atividades econômicas que foram realizadas no Brasil, com ênfase principalmente, lembrem aí, primeiro, cadê? A cana-de-açúcar, nessa região aqui, ó, nessa região do Sudeste e do Nordeste. Cana-de-açúcar, século XVI. Vamos passar para o século XVII. O Brasil ultrapassou além do Tratado de Tordesilhas. Qual foi a principal atividade econômica? Drogas do sertão, nessa região norte. Século XVIII, depois das drogas do sertão, expandiram sua pecuária e foram encontrando mais territórios. Chegaram mais ao sudeste e encontraram lá o que queriam desde sempre: ouro e diamante. Começou a atividade mineradora. E no século XIX, o que aconteceu no território? Qual foi a principal atividade econômica? Descobriram que além de cana-de-açúcar, além de mineração, essa área aqui do Sudeste também era muito boa para o plantio de café. Nessa época, o café estava muito em alta no mercado internacional, então o Brasil começou a cultivar café. Detalhe, nessa época que já não havia mais escravidão. Antes, quem trabalhava no cultivo da cana e tudo eram os indígenas e depois os africanos. No período do café, que já não havia mais escravidão, chegou muito imigrante, principalmente italiano, para trabalhar nas lavouras de café. Então, no século XIX, a principal atividade econômica que alterou mais ainda o território foi o café, chamando muita gente para vir aqui para o Brasil, aumentando a população do Brasil. Por esse motivo, gente, se lembrem, desde o início do século XIX, principalmente devido ao cultivo do café, muitos imigrantes, principalmente italianos, vieram e ocuparam essa área do sudeste do Brasil. Por esse motivo que hoje o sudeste brasileiro é a região mais populosa do Brasil, porque recebeu muita gente, principalmente no século XIX. Tá? Ao mesmo tempo que tinha um café aqui, a principal atividade econômica da época, se desenvolvia no norte do Brasil a extração do látex. A extração do látex para a fabricação da borracha. E muita gente nessa época também migrou do Nordeste para o Norte para trabalhar como seringueiros para a extração do látex. Então, a principal atividade econômica dessa época, o café, mas junto com ela também se praticava a extração do látex para a fabricação de borracha, tá? E também o cacau foi descoberto aqui nessa região de Salvador, na região do sul da Bahia, na verdade. Tá bom? Isso tudo aconteceu no século XIX. Novas atividades econômicas: cacau na Bahia, café no Rio de Janeiro e extração do látex na Amazônia, sendo que o principal ciclo econômico da época que movimentou mais a economia, foi o Rio de Janeiro. Esse cultivo de café ainda trouxe muitos imigrantes estrangeiros para trabalhar na lavoura. Isso explica porque hoje essas regiões são as mais populosas do Brasil. Tá? Porque contam muito também, além da população que nasceu, de muitos imigrantes que vieram no século XIX para trabalhar nas lavouras de café. Também vieram imigrantes nordestinos para o norte. Com qual finalidade? Para extrair látex na Amazônia, para trabalhar como seringueiros. A árvore que dá esse látex aqui é a seringueira.
Tá? Nessa época também, no final do século XVIII, no início do século XIX, foi acertado o Tratado de Madrid, onde reconheceu-se os novos limites, onde o Brasil adquiriu o contorno que ele tem agora, todo pertencente a Portugal. Aqui tem, de século em século, a mudança que teve no território brasileiro. Século XVI, início aqui do cultivo da cana-de-açúcar no litoral, o nosso território era bem pequeno. Século XVIII, século XVII, começaram a descobrir aqui o norte do Brasil, a explorar as drogas do sertão. Século XVIII, mineração, região aqui do Sudeste, começou a se desenvolver a atividade mineradora. Inclusive, mudou-se a capital de Salvador para o Rio de Janeiro nessa época. Século XIX, o Brasil já adquiriu seus contornos atuais, e nesse século aqui, a principal atividade econômica foi o café, que trouxe também muito imigrante para trabalhar nessas lavouras de café. Século XIX, século XX e XXI, o que aconteceu? O Brasil começou a se industrializar. Por qual motivo? Houve uma crise nessa venda de café. O café estava sofrendo muito com a concorrência de fora. Os cafeicultores aqui na época estavam produzindo café demais, só que não estava vendendo. Então isso trouxe uma que a gente chama hoje de crise cafeeira, crise do café. E o que esses cafeicultores fizeram? O dinheiro todo que eles tinham, eles investiram em outra coisa, que foi na industrialização brasileira. Que inclusive foi uma industrialização bem tardia em relação à industrialização de outros países. Então, resumindo, Resumindo aqui o que aconteceu no século XX, houve a crise cafeeira. Lembramos aqui que no século XIX o café era o principal produto. Houve a crise cafeeira, começou-se assim a industrializar o Brasil. Então, qual foi a outra atividade econômica do século XX? Industrialização. Nessa época também, início do século XX, ou melhor, meados do século XX, 1960, houve a mudança da capital do Brasil para Brasília, que fica no centro do Brasil, por questão também de defesa do território, foi alterada, saiu do Rio de Janeiro para Brasília, a sede da administração brasileira. Mudou-se também o tipo de economia que a gente já falou no início, que antes era o mercantilismo, baseado no acúmulo de metais preciosos, que foi substituído pelo capitalismo industrial, pela industrialização, pela fabricação de novos produtos. O trabalho nessa época já não era mais trabalho escravo, era um trabalho dito assalariado. O povo trabalhava em troca de um salário. Aquele que detinha as indústrias, os equipamentos, as máquinas eram os burgueses, e aquele que vendia sua força de trabalho era o proletariado. Então também houve a mudança aí no sistema de trabalho. Mudou-se de trabalho escravo para trabalho assalariado. Houve uma maior aceleração na urbanização, começou a surgir novas fábricas, novas estradas, rodovias. O Brasil começou, de fato, a se urbanizar. E no final do século XX para o início do século XXI, houve a expansão da fronteira agrícola. O Brasil hoje é responsável mundialmente por muitos produtos vindos da agropecuária. Tá? A agropecuária, a gente pode dizer que hoje a agropecuária é a nossa principal atividade econômica. Tá bom? Início da fronteira agrícola, principalmente no centro-oeste do Brasil. Relembrando então os principais motores que foram responsáveis pela configuração do Brasil. Século XVI, quais foram as principais atividades econômicas? Pau-brasil e cana-de-açúcar. Século XVII, as drogas do sertão lá no norte. Século XVIII, a mineração. Século XIX, o cultivo de café. A gente já olha uma diferença de uma imagem para outra. Aqui o trabalho é escravo, século XVIII. No século XIX já não havia mais escravidão. Aqui, imigrantes europeus, principalmente italianos. Século XIX na lavoura de café.
Século XX e XXI, início da industrialização e da agropecuária, que é o cultivo de plantas e criação de gado com uso intenso de tecnologias. Início do século XX aqui, ó, as primeiras fábricas automobilísticas, e século XXI, a agropecuária, principal motor da economia brasileira. Então é isso, pessoal, espero que tenham entendido. É muito conteúdo e por esse motivo eu vou ficar relembrando esse conteúdo, principalmente nas próximas 2 aulas, para a gente poder compreender bem o conteúdo. Até a próxima!